Desenvoltura, garota, desenvoltura. Tá ótimo. Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal ainda em construção. Então, já no início, para você não se esquecer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like que é super importante e já no começo comenta nem que seja um emoji. No final do vídeo você comenta de novo sobre o assunto para me ajudar engajando esse vídeo aqui que é muito importante. Para hoje eu escolhi um tema que é muito interessante de ser falado porque dá voz para muitas grávidas e para muitas mamães que às vezes passaram pelo mesmo, porque é impossível passar por uma gravidez sem que hajam mudanças, né? Não só no corpo, mas em nós como pessoas, como mulheres. Eu realmente acredito que a gravidez muda a mulher assim por completo. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, mas não somente das mudanças físicas e psicológicas que a gente passa durante uma gravidez, mas também das nossas expectativas quanto a essas mudanças. Quando elas não são atendidas, muita coisa muda. E é claro que para isso eu vou usar aqui a minha experiência, como tem sido comigo, para a gente refletir acerca do assunto. E eu já vou começar falando das expectativas que a gente cria, eu não digo nem ao descobrir que está grávida, mas ao planejar uma gravidez. E no meu caso, eu fui tentante por 4 anos, tem vídeo aqui no canal contando meu testemunho, um pouco da minha história. Ou seja, o que não me faltou foi tempo para criar expectativas sobre como seria a minha vida na gravidez e com a maternidade. Para isso, vamos voltar um pouquinho. Há muitos anos já eu pratico atividade física, eu gosto muito de musculação. Assim, eu acho que fitness é um termo muito forte pro meu lifestyle, mas eu sempre vivi uma vida bem saudável. Mas assim, num contexto geral, eu gosto muito de musculação, de ir pra academia, lá eu me distraio, gosto de comer bem durante a semana aqui em casa, a gente come sempre muito saudável. Antes, principalmente, né, meu marido também, ele é amante de musculação, gosta muito, o Felipe, ele é movido à atividade física, sabe? Para ele é essencial ele estar praticando atividade física, ele estar presente na musculação. Para ele é questão de saúde mental mesmo, antes mesmo da saúde física. Então é algo muito comum aqui na nossa casa. É algo que faz parte da nossa rotina. E por esse motivo, eu acreditava assim fielmente que eu seria uma grávida super ativa. Por todos os anos onde eu tentei engravidar, quando eu planejava sobre gravidez e maternidade, eu sempre me vi sendo uma grávida que ia para academia até o último mês, até o último dia possível, que fizesse musculação, que comeria super bem. Eu sempre me vi nesse lugar. E essa foi a primeira expectativa que eu quebrei. Porque apesar de ter uma gravidez muito saudável, graças a Deus, sabe? Nossa, louvado seja Deus por isso. Eu não tive um enjoo, eu não passei mal, eu não tive nenhuma intercorrência, já tô no 8º mês e se Deus quiser vai ser assim, né, filho? Até a chegada do José. Então, tudo isso poderia contribuir, né, para que a minha gravidez fosse mais ativa. Mas, eu não sei qual é o fator que interfere nisso, eu não tô sendo essa grávida super ativa, né, super proativa, que, enfim, que tem gás pra fazer as coisas, sabe? Então, assim, no primeiro trimestre eu acho que eu pude contar as vezes em que eu fui pra academia, porque eu senti muito sono, muito cansaço mesmo. E assim, meus exames em dia, as vitaminas ok, tomando todas as medicações que a médica passa, é característico meu mesmo na gestação de não ter esse ânimo, não ter essa... Qual que é a palavra, gente? Me fugiu a palavra que eu tô querendo usar. Enfim. Mas qual que é a palavra? Enfim, de não ter essa proatividade toda que eu imaginei que teria. Então, no primeiro trimestre, eu fui pouquíssimas vezes por conta de muito sono e cansaço. No segundo trimestre, eu consegui ser, sei lá, 15% mais ativa. Então, eu fui na academia durante talvez uns 2 meses, assim, mas assim, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não tava aquela coisa também. E agora, no terceiro trimestre, aí eu já larguei mão mesmo, já desisti, porque a minha barriga tá bem grande, e dependendo do exercício, do movimento que eu vou fazer, acaba ficando desconfortável. Eu sei que pode soar só como uma desculpa, e talvez até seja um pouquinho, mas realmente tem essa dificuldade. Gente, tem uma palavra que eu quero usar que eu não tô lembrando. Aquele cansaço excessivo, desânimo lá do primeiro trimestre voltou, pior ainda, porque agora ainda tem dor lombar, dor nas costelas, que eu sinto muita. Então isso me desanimou total da musculação. Porém, a minha médica pediu para eu não deixar de fazer o aeróbico, pelo menos, o exercício cardiovascular. Então, por orientação médica, eu tenho feito pelo menos 5 vezes por semana.
Na verdade, pelo menos 4 vezes por semana, porque nessas últimas 2 semanas tiveram alguns dias onde eu não consegui, mas o máximo possível eu tenho feito de exercício cardiovascular, então eu tenho feito bike em casa mesmo, numa intensidade e velocidade moderadas, né, que é o que me permite ali, até porque eu vi que na gravidez não é interessante a gente ultrapassar esse limite, ficar muito ofegante, tem que ser algo mais tranquilo mesmo, né, mais leve. Mas ainda assim eu sinto que deu bastante diferença. Na última consulta, inclusive, a gente viu que foi bem legal, que repercutiu positivamente eu ter adicionado esse cardio diariamente. E como eu tô em casa, né, eu posso fazer qualquer horário, não precisa de eu preocupar com roupa de academia, com look, tudo. Fica mais tranquilo e eu me sinto mais à vontade para realizar o exercício também. E na alimentação eu também não tô sendo 100% como eu imaginei que seria. Eu tenho comido tudo que eu preciso, então, ou seja, resumidamente, meu café da manhã é pãozinho com ovo, de tarde eu como frutas com whey, almoço e jantar arroz, feijão, a proteína, legumes, então assim, eu como tudo que precisa comer, suplemento com todas as vitaminas que a médica manda, porém, eu ainda vacilo bastante na alimentação, sabe? Aquela coisa de, tô grávida, tô me permitindo, e aqui eu não vou nem jogar a culpa em desejos, em vontades, em nada, porque até agora eu tô ateia de desejo de grávida, não teve nenhum dia, assim, que eu quis comer algo que, tipo assim, se eu não comesse aquilo eu ia enlouquecer, não. Vontades normais, como eu sempre tive, só que na gravidez a gente usa a desculpa do ai, mas eu mereço, eu tô grávida, é um momento único. Aquela coisa que na verdade eu até vejo um sentido e um valor em viver, porque realmente é um momento único, ainda mais no meu caso que eu sonhei bastante, mas também não acho que a gente deva usar como desculpa pra sair comendo tudo que quer, né? Então assim, agora nesse terceiro trimestre, também por orientação médica, eu tenho evitado esse tipo de deslize assim durante a semana, mas final de semana eu ainda sigo me permitindo. E tudo isso, no final das contas, gerou essa quebra de expectativa. Vou deixar aqui no decorrer do vídeo algumas imagens, alguns vídeos, para ir exemplificando, né, tudo que eu venho dizendo para vocês entenderem. E assim, para falar a verdade, lidar com essa quebra de expectativas não é tão difícil para mim, porque na terapia, há algum tempo já, a minha psicóloga me ajudou muito a tratar questões de o que você espera e o que acontece na realidade, né? Então, sobre lidar com a frustração das coisas não saírem como nós planejamos. Então, é algo que, apesar de não ser realmente muito legal, pra mim eu não tenho tanta dificuldade em lidar com isso, porque eu já venho trabalhando isso há um tempo, que na vida é assim mesmo, a gente faz um plano, Deus faz outro, a gente cria uma expectativa e lá na frente, por algum motivo, ela é quebrada. Então, eu entendo que na vida é assim mesmo, sabe? Na terapia, eu tive muito essa ajuda de ter o pezinho no chão. O que me ajuda, inclusive, com as expectativas que eu crio para a maternidade depois da chegada do José. Então, eu crio planos, eu já tenho uma rotina pré-programada na minha cabeça para a gente, eu imagino coisas que eu quero acrescentar para o dia a dia dele, para o meu dia a dia, mas pezinho no chão, sabendo que as coisas podem não sair da forma como eu espero. Quanto a expectativas, esse é um dos exemplos das expectativas da minha gravidez, outras foram atendidas. Então, num contexto geral, sobre quebra de expectativas, eu tenho certeza que você que já é mãe, né, já teve seu bebê, ou você que está grávida, assim como eu, em algum momento teve alguma expectativa não atendida. Seja em relação à vida saudável, aos treinos e dieta, ou seja em relação ao seu trabalho, ao seu parceiro, ao seu lar. Acontece, na gravidez a gente tem muito isso de expectativas quebradas. Sem contar com o fato de que quando a gente conta das nossas expectativas na gravidez, a maioria das pessoas nos jogam um balde de água fria, né? Então se você conta que, sei lá, você quer deixar o seu bebê dormir no quartinho dele. Ainda fiz um vídeo no Instagram falando que sempre vai ter quem diga Eu conto ou você conta? sabe, pra querer falar com você que aquilo não vai dar certo. Às vezes é uma frustração que ela teve na maternidade dela e ela quer depositar, ou acredita fielmente que com você vai acontecer o mesmo. Então, assim, ou a frustração acontece na sua própria experiência, ou as pessoas querem te provar a todo custo que não vai dar certo, que não adianta planejar, enfim. Bom, encerrando essa parte das expectativas, né, que como eu disse, são relacionadas à sua vida saudável, ao seu trabalho, ao seu casamento. Muitas delas dão certo, louvado seja Deus, mas muitas delas, infelizmente, são quebradas e nos decepcionam, e faz parte. E agora falando das mudanças que a gente passa enquanto mulher numa gravidez. Vou começar falando das mudanças físicas, e aí eu vou até voltar um pouquinho naquela questão das expectativas que eu tinha. E para exemplificar melhor, para contextualizar, eu vou deixando algumas fotos e vídeos
para que vocês entendam do que eu tô falando, porque aí eu tô trazendo a minha experiência para vocês, mas eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar. E aí vocês já aproveitam para ir comentando aqui quem passou ou passa pelas mesmas experiências, ou conta aqui também se ao contrário de mim você conseguiu êxito ao cumprir com esses combinados aí que você fez consigo mesma durante a gravidez. Bom, logo de cara já vou soltar a bomba pra vocês, que eu engordei muito mais do que eu gostaria até agora e eu estou no 8º mês. Eu vou deixar pra falar em números com vocês depois que o José nascer, que aí eu fecho a conta certinho, falo quantos quilos eu engordei no total. Não vou esconder esse número de vocês não, tá? Só vou esperar finalizar, o que não vai demorar também, já tô no 8º mês. Mas é mais do que eu e a minha médica principalmente gostaríamos. Mas é assim, né, gente? São escolhas e consequências. Eu não escolhi... Nossa, escolha é uma palavra um pouco pesada, né? Porque pode parecer que é só 100% porque eu quis. Mas tem toda essa questão de carga hormonal e psicológica que me atrapalharam na constância, mas não deixa de ser uma escolha minha, né, gente? Talvez se eu tivesse me esforçado mais, não sei se cabe essa cobrança aqui nesse momento. Mas assim, são consequências dos hábitos que eu tive durante a gravidez, não importa o porquê desses hábitos, né? Mas agora no 8º mês, já posso bater o martelo que eu engordei mais do que eu gostaria. E agora eu vou começar a pôr umas imagens aqui para vocês fazerem esse comparativo. Por quê? Claro que as pessoas que vivem ao nosso redor, né, as pessoas que vivem com a gente, os nossos amigos familiares, não vão ficar falando isso, principalmente para uma grávida. E eu super entendo, jamais vou chegar para uma grávida amiga minha ou da minha família e ficar falando: Nossa, você engordou, né? Como você tá com o rostinho cheio, nossa, que bundão, que... pensar que tem quem faça esses comentários, né? Enfim, apesar de poder ser verdade, né, como no meu caso. E assim, antes de tudo, gente, eu quero falar que eu vejo beleza na minha gestação. Primeiro porque é algo que eu sonhei muito e nada se compara à beleza de gerar uma vida. Então eu não me acho uma grávida feia, sabe? Eu acho que meu cabelo tá bonito, nessa fase agora minha pele tá ficando melhor também, as minhas unhas, eu ponho uma roupa que destaca a minha barriga e eu consigo me ver bem, sabe? Eu consigo me achar bonita no espelho como grávida. Mas como Yasmin, mulher, essa mudança foi muito forte pra mim. Por quê? Com as fotos e vídeos que eu vou deixar aqui, vocês vão ver o quanto deu diferença no meu rosto. Tipo assim, ó, nos vídeos eu tô vendo ali o retorno, né? Desde o primeiro vídeo que eu gravei, eu falo com o Felipe: amor, olha isso aqui, eu não tinha isso daqui, ó. Apesar de ter um rostinho sempre redondo, desde sempre, o meu rosto foi arredondado, eu tô olhando ali só pra eu poder mostrar pra vocês, tá? Eu não tô nem num ângulo que me desfavoreça, mas dá pra ver que o meu rosto tá inchadinho aqui, acúmulo de gordura também, com certeza. Um popô gigante, sempre tive bumbum grande, na verdade, a minha cintura é mais fina, né, falar que é, porque depois que o José nascer, tudo isso aqui eu pretendo conseguir voltar pro lugar, então é do meu biotipo uma cintura mais fina, um quadril mais largo, um corpinho bem desenhadinho, e eu tô falando assim, gente, pra eu me dar mais valor, porque eu fico vendo as fotos e vídeos antigos, e eu penso, cara, eu nunca tava satisfeita. E olha como tava legal. Olha como eu tava magra, olha como tinha um músculo marcando. Ainda comentei isso com a Ariane esses dias com a minha amiga e falei assim: amiga, olha isso aqui. Eu lembro que nessa fase aqui eu tava com uma celulite, tinha uma gordurinha ou outra me incomodando, mas olha como tava bom num contexto geral. Eu não sou fisiculturista, não sou modelo de passarela, eu não preciso buscar uma perfeição. Aliás, ninguém precisa, até porque ela não existe. Então hoje, vendo tudo isso, eu consigo valorizar o meu biotipo, o corpo que eu consigo conquistar, tendo constância ali no treino, né, num aeróbico, comendo um pouquinho melhor, e tudo sem extremos. Mesmo estando sempre ativa na musculação, sempre tinha um dia ou outro que eu acabava precisando faltar, ou faltava. Sempre tinha, às vezes, um dia ou outro onde eu pulava um cardio. Sempre tinha uma semana onde, sei lá, numa quarta-feira eu saía para tomar um cafezinho com uma amiga. Então, eu tinha um estilo de vida saudável, mas eu não jamais vivi extremos, sabe? Justamente por ter noção a vida toda que eu fazia aquilo por estética e saúde. Em algum momento, isso já passou a ser mais pela saúde física e mental do que pela estética, e a estética vinha como consequência. Mas nunca fui ao extremo na minha vida saudável e fitness. Mas era constante. E hoje eu vejo como era suficiente, como eu estava feliz, ou deveria estar pelo menos, com o corpo que eu tinha, sabe? E eu não falo assim, gente, num ar de despedida, de meu Deus, isso ficou pra trás, não. Porque eu acho muito possível conquistar esse corpo ou até um corpo melhor depois. E eu sei que muitas mulheres, né, enfim, eu já ouvi isso muito de muitas pessoas, que o corpo nunca mais volta,
E não volta mesmo não, gente, você teve um filho. Não tô falando nem da beleza estética, mas eu tô falando de você como mulher, não tem como você ser a mesma. O seu corpo deu vida a um ser humano, então nunca mais vai ser o mesmo. Porém, eu tenho muitos exemplos de amigas que estão esteticamente com o corpo muito mais bonito hoje, depois dos filhos, do que antes. Então esse negócio de que o corpo não volta, que fica a barriguinha, que isso e aquilo, eu sei, pode acontecer e acontece com muitas mulheres, mas é polêmico o que eu vou falar agora, mas isso depende de alguns fatores. Primeiro, do quanto você pode se dedicar a que esse corpo volte, porque a gente precisa de tempo, de um certo investimento para você conseguir ir para academia, para você conseguir comer melhor. E eu sei que muitas mamães não conseguem esse tempo, não conseguem, enfim, não conseguem nem se olhar com tanto amor mais depois da gravidez, porque passa por um monte de questão. Então, assim, eu super entendo que não é fácil assim. Então, assim, a gente não precisa concordar que é fácil, porque eu também sei que não é. Como eu disse, são vários fatores que interferem para que uma mulher consiga voltar com o corpo ou conseguir resultados ainda melhores depois. Fatores que muitas vezes nem dependem dela, né? Às vezes ela até quer, mas não consegue. Outras até conseguem, mas não tem tanta força de vontade. Então, onde eu quero chegar com isso para não polemizar? Que nós precisamos concordar que possível é sim. Só que depende do quanto essa mulher quer e do quanto ela pode, principalmente, do quanto ela tem pessoas que a ajudem chegar nesse objetivo. Então, também devemos concordar que fácil não é não, só que é possível. Então, eu e Yasmin, quanto a isso tudo, eu crio a expectativa de que eu vá conseguir, porque eu sei por toda a minha trajetória com essa rotina saudável, que eu já consegui resultados muito legais e que quando eu quero, eu consigo. Eu quero, eu posso. Então, eu pretendo querer o suficiente para conseguir. Entenderam onde eu quero chegar? Aqui na minha rotina, eu vou ter quem me ajude com o José para eu poder ir por 1h30, sei lá, para academia, para poder me exercitar todos os dias. Aqui na minha casa, normalmente, já não encontra besteira para comer. Eu e o Felipe, a gente não tem esse hábito. Tanto é que a gente sempre brinca, quando vem visita aqui em casa, quando a gente vai receber alguém, a gente precisa se programar para isso. Se você chega aqui em casa de repente, você vai encontrar frutas, ovos, whey e só. E as coisas que eu uso pra fazer a comida, né? Pra fazer o almoço, o jantar. Sempre tem algum ingrediente, tipo assim, farinha, açúcar, pra caso eu precise fazer um bolinho. Mas aqui em casa a gente não compra doces, chocolates, biscoitos, salgadinhos. Aqui em casa nunca tem isso. O nosso armário é muito básico. Justamente porque a gente não quer ter gatilhos pra ficar comendo, porque é muito mais fácil errar quando tem em casa, né? Então a gente já vai fazer 6 anos de casado e em todo esse período você nunca abriu o nosso armário na cozinha ou a nossa geladeira e encontrou gordices, sabe? Então isso também já ajuda muito a você conseguir se alimentar melhor. Se a gente quiser comer uma besteira durante a semana, ou precisa comprar os ingredientes para eu fazer, ou a gente precisa pedir. Aqui em casa nunca vai ter. Então, eu sei que eu também tenho facilidade em conseguir me alimentar bem. Ou seja, no meu caso, vai depender de quanto eu quero mesmo. E eu tenho profissionais maravilhosos que me acompanham desde antes, tanto para estética, né, corporal e facial, quanto acompanhamento médico também, nutricional, de profissionais da educação física. Então, no meu caso, vai depender do quanto eu vou querer, do quanto eu vou me dedicar para conseguir voltar para o meu corpo. Claro que eu sei que vai ter um dia ou outro que às vezes o José tá mais enjoadinho, tá mais doentinho e eu não vou querer deixar ele para poder ir para academia. Sei que vão ter outros imprevistos que antes eu não teria, porque agora eu tenho alguém que depende de mim e tá tudo bem quanto a isso, mas eu acho assim, que se eu quiser, eu vou conseguir. E eu pretendo querer. Ou seja, vocês perceberam que volta um pouquinho lá naquela questão que eu trouxe no início do vídeo, né? Que é, sim, eu faço planos de que eu vá conseguir. Sim, eu já imagino uma rotina que vai me permitir viver tudo isso. Mais uma vez, pezinho no chão de que algumas coisas podem não sair como eu espero, porque vai ser tudo muito novo pra mim. Então, como grávida, tá tudo bem, me acho bonita, tô gostando do que vejo, mas me olhando como mulher, eu sinto muita diferença. A minha estrutura como um todo tá maior, eu ganhei gordura no corpo todo, então me ver assim, mais gordinha, é diferente. E isso, se a gente for ficar avaliando muito a fundo, claro que causa uma questão ali na autoestima. Existem fatores que eu só vou conseguir compartilhar mesmo, de bater o martelo, como eu disse, depois que o José nascer. Como eu disse, né, a questão do peso, quanto de peso eu ganhei no final das contas, estrias, por enquanto, eu tenho usado, né, o meu creme da Cicatribem,
e tá sendo perfeito, eu não ganhei estrias, mas vamos ver no final, né? Espero que eu não ganhe nenhuma, mas se porventura eu vier a ganhar, só no final mesmo para eu saber e contar pra vocês. E agora falando um pouco das mudanças que acontecem aqui e aqui durante a gravidez. É muito... não sei nem a palavra, gente, é muito louco tudo que a gente vive durante a gravidez, principalmente aqui dentro da nossa cabeça, né? Pra mim, o que mais me marca nesse período todo é o quanto é palpável, o quanto eu consigo acompanhar eu me tornando mãe, mais do que acompanhar o José crescendo e cada dia mais perto de nascer. Deixa eu contextualizar para vocês entenderem melhor. Apesar de, no meu caso, eu ter sido tentante por tanto tempo, né, ter desejado viver essa gestação por tanto tempo, eu não a vivi durante esse período, era só um desejo. Eu só consegui experienciar isso tudo de verdade a partir do momento onde eu engravidei. Eu não vejo muitas mães falando sobre isso, porque a gente sempre que fala de maternidade ou ouve falar de maternidade, a gente ouve falar do maior amor do mundo, o que é verdade, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu não vejo muitas mães falando que esse amor ele vai sendo construído durante a gestação. E é mais fácil, mais palpável, como eu disse, acompanhar a evolução desse amor e a sua evolução se tornando mãe, se vendo virar mãe, do que acompanhar, de fato, a evolução do próprio bebê. Desde o início da gravidez, eu faço uma analogia para explicar esse sentimento, que é o seguinte: é como se esse daqui fosse o limite de amor que eu posso sentir pelo José na vida. Como se existisse limite para amor de mãe, né? Lógico que não. Mas assim, é só para tentar explicar esse sentimento. É como se aqui fosse o limite de amor que eu pudesse sentir pelo José na vida. E lá no primeiro trimestre, eu sinto que eu amava ele assim, ó. Isso poderia até me gerar uma culpa, né? A primeira culpa de todas, já que dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso poderia ser a minha primeira culpa lá no primeiro trimestre. Então eu sentia que eu ainda amava ele pouco, que eu poderia amá-lo mais e que eu não estava conseguindo. Só que isso não era um problema para mim, porque eu tinha total noção que assim como ele estava se desenvolvendo na minha barriga, eu estava nascendo como mãe. Então se desenvolvia o José como bebê, como ser humano, e se desenvolvia a Yasmin como mãe, em paralelo. E isso muitas vezes me trazia muitos questionamentos de, meu Deus, será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir educar o José da forma como eu espero? Porque eu ainda estava entendendo que eu estava me tornando mãe. Prova de que isso faz total sentido é que hoje, né, mais perto do nascimento dele, eu já consigo sentir um amor que parece que já ultrapassa todos os limites. E dizem, e eu acredito fielmente, que quando ele nascer de verdade, eu senti o rostinho dele aqui no meu rosto, ai gente, eu vou chorar se eu ficar falando assim, que eu já fico pensando nisso 24 horas por dia. Ai meu Deus, como eu sonhei. Voltando, eu já consigo sentir esse amor transbordando, e eu tenho certeza que na hora que ele nascer, eu senti a pele dele na minha. Quando eu amamentar, quando eu ver o Felipe se realizando como pai, eu tenho certeza que esse amor vai ser, assim, impossível de explicar pra vocês. E hoje eu já não tenho tantas questões sobre como eu vou me sair como mãe, como eu tinha lá no primeiro trimestre, junto com aquele amor que parecia ser menor, mas era só relativo. Então hoje, claro que eu tenho as minhas questões de como eu sei que em algum momento pode ser difícil a educação, a criação, alguns desafios que eu nem imagine que eu vou passar por eles, outros que eu já imagino. Mas hoje, paralelo a todo esse sentimento, eu também me vejo mais como mãe. Eu já me sinto mãe de verdade, sabe? Eu sinto que eu já mudei muitas prioridades da minha vida. Eu já consigo me ver cuidando do José. Eu já não sinto tanto medo de não conseguir. Muito pelo contrário, eu sei que Deus vai me capacitar. Deus vai capacitar o Felipe. E sei que nós, dentro das nossas possibilidades, iremos nos dedicar muito para sermos excelentes pais para ele. Eu sei que Deus planejou exatamente assim. Eu sei que Deus escreveu a história do José para ser o nosso filho e escreveu a nossa história para sermos os pais dele e de outros filhos que porventura Deus queira nos mandar. Então eu vejo a gestação não só como o período onde o bebê se desenvolve e fica pronto para vir ao mundo, mas durante a gestação também vem se desenvolvendo a maternidade dentro de nós mulheres. A gente tem esse período dos 9 meses para se preparar e para se entender como mãe, e isso é muito mágico. Eu poderia resumidamente dizer que durante todos os meus anos de tentativa, eu me via muito como mãe, conseguindo ser mãe, passando pela maternidade. Quando eu engravidei,
lá no início eu tive todas essas questões. Esse medo de talvez não conseguir, me questionar muito imaginando sobre, meu Deus, como vai ser a minha vida aqui na minha casa com um bebê? Como vai ser? Porque eu fico muito sozinha em casa e eu gosto muito de ficar sozinha. Eu brinco que eu amo a solitude, eu não sou aquela pessoa que, ai, não gosto de ficar sozinha. Não, eu amo ficar sozinha na minha casa, da mesma forma como eu amo quando chega a noite e o Felipe chega pra gente ficar juntos. Como eu trabalho basicamente de casa, eu consigo me programar, então eu sempre tinha tempo pra fazer as minhas coisas com calma, com tranquilidade, às vezes tirar um dia off. Então, no início da gestação, eu pensava muito sobre isso, sabe? Sobre, meu Deus, acabou essa vida mansa aqui, acabou essa tranquilidade de poder ficar à tarde com o pé pra cima no meio da semana, escolher um dia off, agora eu vou ter alguém que depende de mim e por quem eu vou ter que me dedicar 24 horas do meu dia. E isso me trazia até algumas preocupações com, sei lá, um medo do novo, né, um medo do diferente. Hoje já não é um problema eu pensar nisso, sabe? Pra mim hoje eu já vejo como, meu Deus, como vai ser prazeroso poder cuidar do José todos os dias. Mais uma vez, sei que vai ser cansativo, sei que não vai ser fácil, sei que terão desafios, mas hoje eu consigo olhar com muita leveza e muito amor e gratidão e carinho por tudo que eu ainda vou viver. Então, pra mim, o período da gravidez, ele é não só pro desenvolvimento do bebê, mas pra gente nascer enquanto mãe, sabe? E é muito legal poder acompanhar a nossa mudança, ver o quanto a gente amadurece e cresce numa gravidez. Isso tudo que eu falei, eu acho que já introduz bastante o que eu quero falar sobre essa mudança psicológica e mental que a gente passa durante a gravidez. Mas tem um assunto, um tópico em específico que eu acho muito importante ressaltar, que é você começar a trabalhar desde agora que você não pode se perder de você mesma, que você precisa se reconhecer na maternidade. E eu acho que esse assunto é até um pouco polêmico, sabe? Às vezes em que eu abordei ele lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, tô deixando aqui mais uma vez pra você. Às vezes em que eu abordei esse assunto lá, uma ou outra pessoa, né, uma ou outra mamãe, na verdade, me questionou e disse que não concorda, enfim. Mas eu acho que a gente não pode se perder na maternidade. No meu caso, Yasmin é uma coisa que eu tenho certeza que eu dependo e que eu preciso para conseguir ser feliz, que é não me perder de mim. Isso independente da fase em que eu estou vivendo. E o que seria esse não me perder de mim? É me olhar no espelho e me reconhecer. E isso tem tudo a ver com autoestima e autoconfiança também, sabe? Com autocuidado. E por que que eu falo que gerou polêmica no meu Instagram? Porque eu bato muito na tecla de que você precisa ser a sua prioridade. E muitas vezes pode parecer fácil eu falar assim enquanto o José tá aqui, né, na minha barriga. Porque eu sei que muitas mães, depois que a criança nasce, passam por dificuldade de não ter tempo para conseguir se cuidar. Mas eu sempre vou ser aquela que te incentiva a pelo menos tentar. E eu falo assim do básico mesmo, sabe? De você estar com uma unha bem higienizada, eu não digo nem feita com esmaltação, mas bem lixadinha, sem esmalte sobrando. Você poder estar com o cabelo limpo, você poder vestir um pijama limpinho para ficar em casa com seu bebê que seja. Sei lá, finalizar o cabelo de alguma forma. Eu não tô falando de grandes produções e de 2 horas disponíveis para ir pra academia. Não, é do básico, sabe? E eu tenho certeza que eu, Yasmin, preciso de me reconhecer, nem que seja minimamente nesse sentido, para eu me encontrar e para eu ser feliz e para eu poder me dedicar ao cuidado não só do José, mas do meu lar, né, no meu casamento. E eu sei que falando assim pode parecer muito raso, muito supérfluo se tratando da maternidade, porque com a chegada de um bebê, a gente imagina que nada mais importa, né? A gente só quer viver aquilo. Mas vocês concordam comigo que para viver aquilo a gente precisa estar bem com a gente? E não é egoísmo você se colocar como prioridade. Jamais pense dessa forma. Se você estiver bem, você consegue se dedicar muito melhor em todas as outras áreas da sua vida. E aqui, gente, é muito importante ressaltar que eu tô falando de você se dedicar e tirar esses 5 minutinhos, nem que seja forçadamente, mas existem questões como baby blues, acho que é assim que fala, né? Depressão pós-parto, que são fatores isolados e que precisam de um tratamento, de um acompanhamento profissional. Eu sei que muitas grávidas passam por isso também após a chegada do bebê. Então, se você está passando por isso, ou caso venha a passar por isso depois que seu bebê nascer, busque ajuda profissional, busque ajuda médica, para que você saia disso o mais rápido possível. Né? Então, aqui é uma questão de saúde mesmo. A alteração hormonal que acontece após um parto já é suficiente para a gente ficar abalada. Mas se não for algo que vá para essa questão das doenças que precisam ser cuidadas e tratadas, a gente precisa sim de um esforcinho, sabe? Porque
Eu, Yasmin, vejo muito dessa forma. Eu não posso me perder da minha essência, me perder de mim, porque senão eu não vou conseguir ser o melhor que eu posso para o José. E eu vejo que muitas mulheres demonstram um medo e uma preocupação, como se elas estivessem deixando o bebê para segundo plano. E não, gente, não vejam como um egoísmo, não vejam como, enfim, como se você estivesse sendo uma mãe menos boa por se dar uma prioridade em algum momento do dia, de forma alguma. Eu tenho certeza que o seu próprio marido, as pessoas ao seu redor vão concordar com isso. E também é uma fase que passa, né, gente? O recém-nascido, ele é recém-nascido por um período muito curto de tempo, ele é um bebê por um período muito curto de tempo, dali a pouco ele já vai crescendo e já vai para a escola e a vida vai voltando. Então, de acordo com o que for possível, a gente vai adaptando, né, esse cuidado de formas diferentes. Antes, você conseguia tirar um dia da semana para fazer a sua unha bem lixadinha, com a cutilagem perfeita, ou você mesma fazendo, ou indo numa profissional. Talvez agora você não consiga fazer dessa forma. Mas você consegue tirar o seu esmalte, pelo menos, e deixá-la bem lixadinha? Talvez antes você conseguisse uma vez na semana 1h30 de banho premium, com hidratação, com esfoliação corporal, com hidratação no corpo todo, ouvindo uma música com uma vela acesa. Com a chegada do bebê, talvez essa não seja a realidade, mas você consegue tirar um dia para deixar um creme agindo no seu cabelo enquanto você toma o restante do banho. Talvez você não consiga fazer aquela escova caprichada, mas consegue bater um secador e deixar o cabelo preso, bem bonitinho. Talvez você não consiga, depois do banho, colocar um pijama, um baby doll bem bonito para ter um momento com seu esposo, mas você consegue colocar um pijama limpinho que seja e deixar a sua cama confortável para você ou amamentar ou para cuidar do seu bebê durante a noite. Talvez você não consiga mais 1h, 1h30 para fazer uma maquiagem completa com contorno, iluminação, para colar um cílio postiço. Talvez você não consiga tirar um dia na semana ou 2 vezes por mês que seja para sair para jantar com seu marido e dar uma volta e passear. Mas você consegue passar um corretivinho, um gloss de um rímel para levar o seu bebê para consulta, que às vezes é o único programa que vocês vão ter ali por meses. Talvez por um período de tempo você não consiga mais usar aquele vestido que desenha o corpo e marcava suas curvas lindas, mas você consegue colocar uma pantalona mais soltinha, colocar uma camisa com um pedacinho para dentro para trazer um estilo, colocar um acessório para se sentir melhor. Eu só quero que vocês entendam que, dentro do que dá para ser feito, faça. Não tem tempo para fazer como era antes? Faça o mínimo, é por você. E eu tenho certeza que colocando a cabeça no lugar, tentando se priorizar, nem que seja o mínimo, como esses exemplos que eu dei, uma vida de oração, pedindo sempre para que Deus guie os nossos pensamentos e decisões, com tudo isso a gente consegue deixar esse momento mais leve. A gente vem de uma teoria de que a mulher, quando se torna mãe, e isso não é de agora, tá? Isso é... Na verdade, agora eu vejo que tem sido um movimento até contrário, sabe? Tem muitas mulheres querendo mostrar que dá para ter uma maternidade leve, mostrar o lado gostoso de ser mãe. Mas a gente vem de um movimento que mostrou muito a maternidade como algo negativo, que afastou muitas mulheres de quererem concretizar o sonho da maternidade até. Então, muito se foi mostrado da maternidade como se ela fosse ruim para a mulher, como se a sua carreira tivesse acabado, seu corpo tivesse acabado, como se fosse um atraso na sua vida. Então, tudo isso deixou na gente, né, em nós mulheres, uma marca de, meu Deus, a maternidade só tem coisas ruins, a maternidade acaba com a vida da mulher, e não. É possível viver uma maternidade leve, uma maternidade gostosa, o que não quer dizer que não vão ter percalços, não quer dizer que não vai ser difícil em algum momento, que terão momentos complicados. A gente sabe disso, gente, isso é muito óbvio, mas também dá para viver a maternidade de uma forma gostosa, dá para ter beleza em tudo isso. E como eu disse, gente, passa muito depressa. A minha gravidez mesmo, eu achei que fosse custar a passar. E olha eu aqui já no 8º mês de gestação. Já os vídeos aqui serão com o José aparecendo. Ou seja, a gente muda muito com a maternidade? Muda, muito. Física e psicologicamente. E olha que meu bebê ainda nem nasceu, eu já pude perceber essas mudanças. Mas dá para ir trabalhando as coisas. Dá para se planejar para que as coisas voltem da maneira como for possível, o quanto antes. Dá para cuidar da cabeça, principalmente se tivermos pessoas ao nosso redor que nos apoiem quanto a isso, e principalmente colocando Deus como centro de tudo e de todas as decisões. Mas é algo transformador e lindo. Eu acho que é a transformação mais linda que existe na vida de alguém e que só nós, mulheres, podemos passar por ela, porque claro que a paternidade também vai mudar muito a vida do homem, muito mesmo. O homem que, ao se tornar pai, desde a gravidez já entende o seu papel, ele também vai passar por muitas mudanças, mas essa mudança física
Você ter um ser humano crescendo dentro de você, isso é único, exclusivo de nós mulheres. Então é uma experiência muito transformadora. Eu acho que a gente tem que ser muito grata a Deus por ter essa oportunidade, né, de trazer uma vida aqui pra Terra. E, gente, isso é muito mágico. E como que não vai ter mudança? Como que não vai ser transformador para nossa vida? Mas a gente consegue fazer essa transformação ser muito valiosa e gostosa para nós enquanto mulheres, mesmo com todas essas mudanças. Porque nós nunca mais seremos as mesmas. Eu tenho certeza que com a chegada dos filhos, a gente ainda aprende mais do que eles. Eles ensinam a gente mais do que a gente pode ensiná-los. Que mágico. Eu acho que gravidez, maternidade e as mudanças que tudo isso causa na nossa vida traz muito assunto e a gente pode refletir muito sobre isso juntas aqui ainda no canal. Então quero muito saber a sua opinião e a sua vivência sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários se você passou por uma experiência diferente da minha, se você criou uma expectativa que foi quebrada e qual foi essa expectativa. Me conta a sua experiência, eu acho muito legal essa oportunidade de troca que a gente tem aqui na internet. Claro, sempre, né, sendo muito respeitosas com a história uma da outra, com a vivência uma da outra, entendendo que o que aconteceu com outra mamãe e outra mulher, né, enfim, pode ser diferente do que aconteceu ou vai acontecer comigo, mas compartilhar as nossas vivências e as nossas experiências é sempre muito gostoso, tem muito a acrescentar. E comenta também se tem algum assunto dentre esses aí que você acha que dá pra gente se aprofundar mais para eu trazer como tema de vídeo aqui. Aproveita, deixa o like, se você ainda não deixou, confere aí, tô esperando. Se inscreve, que é muito importante para a gente crescer essa comunidade e atingir ainda mais mulheres. Lembrando que aqui não vamos falar só sobre maternidade e gravidez não, viu? Aqui a gente vai falar sobre feministas no geral, quero trazer muito conteúdo de maquiagem, de moda para vocês. Enfim, tem muito assunto aqui nesse canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito, então se inscreve para dar aquela força. Ah, e ativa o sininho também, porque aí você recebe as notificações sempre que tiver conteúdo aqui no canal. Lembrando que todos os domingos, ao meio-dia, tem vídeo aqui para vocês. É o nosso dia fixo de postagens, todos os domingos ao meio-dia. E, vez ou outra, quando eu conseguir, eu vou soltando conteúdos extras durante a semana. Então, sempre vai ter conteúdo aqui para você acompanhar. Manda esse vídeo para sua amiga que tá grávida, para sua amiga que é mãe, que vai gostar de compartilhar sobre isso com a gente. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo da Blu no seu coração e me dá um abraço.